Boa tarde. Bom, primeiro agradecer ao Rodrigo aí as palavras, agradecer o Semestre pelo convite. Realmente, ser do Rio de Janeiro e fazer parte do Semestre pode parecer um pouco estranho, né? Mas o Rio de Janeiro é um cenário à parte, né? E fora isso, o trabalho que o Rodrigo e a equipe dele desenvolve lá no Semestre realmente é muito diferenciado, né? Eu acho que o que ele faz de análise de dados aqui para o mercado é o que nós deveríamos fazer como dever de casa para entender de fato que é o nosso aluno. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso aqui, não com o olhar só da análise de dados, mas tentar trazer um pouco mais a parte comportamental, né? Mas tendo como base sempre a importância desse estudo, né? Então, hoje se fala muito sobre dados, Big Data, Business Intelligence, SM, né? Sistema de Informações de Marketing, que no fundo é tudo a mesma coisa, né? Você vai usar, de repente, com objetivos diferentes, alguma dessas ferramentas, mas a grande verdade é que nós sempre tivemos isso tudo do nosso lado e nunca aproveitamos, né? E aí a tecnologia vem de forma bastante avassaladora e nos empurra, né, de certa forma, para entender que números são esses, né? Tem um passador aqui. Isso, o botão de baixo passa para frente. Tá, vamos lá. O primeiro botão Eu aponto. Foi. Bom, o Rodrigo me apresentou, né? Então eu vou falar rapidinho um pouquinho da Uniswan. Eu sou a quarta geração da família, né? Meu bisavô fundou, né? Tem 50 anos, eu não fundei, Lanza, a Uniswan. Enfim, né? Um orgulho muito grande de poder ser a quarta geração, né? Poder participar dessa história da minha família e com um desafio muito grande de reinventar o negócio, né? Hoje o que era há 10, 15 anos atrás, hoje a gente vive num mercado completamente diferente. E como é que eu decidi enfrentar isso e decidi mobilizar toda a Uniswan ao meu favor, né? Eu pensei da seguinte forma, olhando hoje esse modelo, as startups, né? Todo mundo fala o tempo inteiro de startup aqui. As startups, logicamente, elas querem ser uma grande empresa, né? E o que eu tenho visto é que as grandes empresas também querem ser startups. Se você olhar, isso é uma discussão bastante interessante que tem ocorrido. Só que, com certeza absoluta, boa parte das startups vão se tornar uma grande empresa. Mas as grandes empresas dificilmente se tornam uma startup. Mas o que você pode fazer, que é o que a gente fez lá, é ter a mentalidade de uma startup, né? Então, a gente, de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, para ser mais exato, nós só começamos projetos, qualquer tipo de iniciativa tem que ter esse pensamento mais leve, mais ágil, menos dependente de grandes grupos, né, que poucas pessoas possam resolver, que tenha visão sistêmica, que tenha processo, para que a gente possa realmente dar escala nessas iniciativas, que não fique parada, que você não planeje algo maravilhoso no ano e chega no final do ano, o que aconteceu? Não fiz, né, não deu tempo de fazer, né? Então, isso não existe mais dentro da Uniswan. A gente tem formas de medir isso, de acompanhar, e as pessoas têm autonomia para poder redirecionar o caminho daquele projeto para que a gente possa atingir o sucesso antes do final do ano, se possível, né? Então, a Uniswan, para mim, ela é realmente... Eu tenho outros negócios fora da Uniswan que me ajudam, inclusive, a oxigenar toda essa questão da inovação, né, e de entender, inclusive, a formação do aluno, o que esse aluno precisa realmente, como é que a gente deve ensinar esse conteúdo, o dinamismo desse conteúdo, os métodos ativos, né? Nós estamos agora implementando os currículos por competências, não são mais caixinhas de disciplinas. Então, assim, é uma mudança bastante drástica e a gente decidiu fazer isso realmente aos poucos, né? Vimos alguns casos de instituições que implantaram de uma vez só e a confusão que deu. Então, a gente vai fazendo e acompanhando isso. Se quiser também, esse é um assunto interessante que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco. Bom, sobre o curso de Harvard, rapidinho, acho que é interessante. Esse curso, foi um curso de 3 anos, que a gente passa um mês por ano lá, e é um curso com 160 presidentes de empresas de 43 países diferentes. Então, é uma imersão em gestão, em negócios, né? E aí você vai lá achando que você... Né, o que eu vou encontrar aqui?
e o que você encontra é que todo mundo no mundo tem os mesmos problemas que a gente, né? Todo mundo passa por isso, né? A gestão de pessoas, principalmente, é o grande problema de todo mundo, é a grande questão de todo mundo, né? Como é que você trata, forma o time, como é que você atinge resultado baseado em pessoas, enfim, esse é o desafio, eu acho que sem dúvida nenhuma, do mundo inteiro. Bom, vamos lá. Passei errado. A gente, no processo de captação da Uniswan, a gente não faz mais meta de captação ou meta de evasão, né? Aqui está errado ali está público novo, captação mais público novo, igual aumento de base, mas na verdade captação mais evasão igual aumento de base. A nossa meta é uma meta de aumento de base. Isso força e mostra para todo mundo que não tem uma separação nessas duas frentes nossas, né? A gente tem que trabalhar para o aumento de base. Consequentemente, a gente tem que estar todo mundo conectado no nosso plano estratégico. A pergunta que eu queria fazer para vocês, para falar um pouco mais sobre essa equação, é o seguinte: qual é o maior time de vocês? É o time de captação ou é o time de evasão? Quem quer responder essa aí, voluntariamente? Lanza, qual o tamanho do teu time de captação? Infinitamente maior do que retenção. Mais alguém? Nós temos 25 mil alunos, 1.100 funcionários. O nosso time de captação tem 1.100 pessoas. Nosso time de retenção tem 1.100 pessoas. Se diferenciar, começa a briga de quem é a culpa, quem faz o quê, né? É comum acontecer, né? O marketing não fez a campanha certa, né? A secretaria não atendeu bem o aluno, né? O financeiro não emitiu o boleto para o cara na hora certa, né? Quando você começa a separar quem faz o quê, é lógico, existem as atividades, né? Os responsáveis pelas atividades, mas o mais importante é você conseguir conceituar e conectar as pessoas numa única meta, que é a meta de aumento de base, né? Então, o acadêmico está 100% envolvido no processo de captação, assim como no processo de retenção. Quando um aluno vai trancar, por exemplo, antigamente era impossível um coordenador atender, por exemplo, porque o coordenador estava fazendo projeto pedagógico, estava fazendo reunião com o docente, o coordenador não estava no horário dele, eu estava numa outra unidade, né? Quando essa meta passa a ser também do coordenador, esse cenário muda. O coordenador ele passa a ter horário de atendimento para assuntos específicos, né? Ou se em algum momento acontece precisa de um processo de retenção, porque o trancamento tem que sofrer obrigatoriamente uma entrevista, e o atendente lá na secretaria não está conseguindo, ele tem acesso direto a esse coordenador para poder fazer a mediação dessa retenção, né? Porque todo mundo tem o entendimento desse conceito. Então, isso não é um processo simples, né? Não é nada fácil conectar, mas a palestra anterior aqui do Kiko foi muito interessante no processo de planejamento, né? Que tudo começa ali. Então, quando você começa a estabelecer ali, a gente faz um pouco diferente dele, que a gente não tem o volume tão grande de objetivos e metas, a gente faz um processo muito mais simplificado, né? No nosso caso lá, os times eles não podem ter menos de 3 e nem mais de 5 metas, porque a gente acredita que mais do que isso pode ter algum tipo de, né, de repente, viajou um pouco naquela ideia, tentando fazer alcançar algo que vai demandar mais investimento, dependendo de algum outro cenário. E o que a gente quer é que eles façam um planejamento muito simples, mas que eles façam 100% daquilo que eles planejaram. Então, quando isso ocorre, fica muito mais claro, é mais fácil explicar, as pessoas entendem, o objetivo fica claro para todo mundo. E uma outra mudança importante que a gente fez foi, no pessoal, principalmente o pessoal de atendimento de secretaria, foi de mostrar para eles que, na verdade, eles são grandes vendedores. Então, isso, eu lembro que há 5, 6 anos atrás, chamar aluno de cliente era um absurdo, né, Rodrigo? Falar de venda era um absurdo, né? Mas é a grande verdade. A gente está ali vendendo um serviço. Todos nós estamos vendendo o tempo inteiro, dentro e fora da nossa empresa, né? Então, aceitar, né, o processo de aceitar que nós, de fato, somos vendedores, foi um processo difícil de ser implantado, mas uma vez todo mundo se entendendo como um grande vendedor, esse processo começa a funcionar muito mais fácil. E aqui embaixo, eu trago para vocês falei um pouquinho agora há pouco, do processo de gestão, né? Assim, toda essa questão da análise de dados que o Rodrigo falou aqui, a gente faz também de forma bastante profunda, utilizando inclusive o material do Semesp, mas o desdobramento, né, do processo de gestão,
ele é muito importante. Então, assim, a autorresponsabilidade, as pessoas têm realmente consciência do que eles têm que realizar, não pode ter babá o tempo inteiro ali sabendo se a pessoa fez ou se ela não fez, né? Tem que ter essa a gente chama lá de autorresponsabilidade, né? Então, assim, também é um processo que demora a ser implantado, acho que a gente ficou mais ou menos em torno de 3 anos e meio para implementar o processo de rotina do dia a dia, o processo de gestão pelas diretrizes, né, do professor Falcone. Assim, inicialmente bastante teoria, mas depois que você, na prática, faz esse negócio acontecer, você controla, por exemplo, a gente começava a controlar tempo de uma emissão de uma declaração. É exagerado no primeiro momento isso, mas depois que você entende esse processo, melhora esse processo, isso vira básico, isso você vai dando complexidade nesse processo das rotinas, né? Mas se você não, em nenhum momento, faz esse tipo de medição, esse pode ser um motivo de um trancamento, motivo de uma transferência, né? A implementação também do NPS, que é o Net Promoter Score, né? Se o aluno recomenda aquela aula, por exemplo, o que a gente faz hoje? Nesse projeto de gestão e também como uma ferramenta de retenção. Todos os dias, quando acaba a aula, 5% daquela turma recebe uma mensagem para avaliar aquela aula. É uma avaliação muito simples, a avaliação se ele recomenda aquela aula. Então, no NPS, se ele recomenda, né, abaixo, se ele marca de 6 para baixo, ele tem que justificar o porquê que ele deu aquela nota, né, que são os detratores ali. Então, de 8 a 9 são os promotores e no meio ali são os neutros. E por que só 5% desses alunos todo dia recebem a avaliação daquela disciplina? Porque são praticamente 20 aulas no semestre, então em um semestre eu consegui falar com aquela turma inteira, né, e não fica uma coisa muito chata. Apesar dessa pesquisa ficar disponível, ele é notificado uma vez, mas ela fica disponível para ele durante o semestre inteiro. E é um absurdo de informação, assim, é um volume gigantesco, né? Agora a gente está tentando encontrar como é que a gente vai fazer a análise disso. Mas o que a gente recebe de feedback ali, de informação, cara, é coisa assim, impressionante que você fica. Você descobre que o professor chega tarde na aula, bate o ponto, chega tarde. A gente até sabia disso, né? Agora confirmamos, né? Que o intervalo de 10 é meia hora, na verdade, né? E o que a gente faz? A gente tem os núcleos de apoio, inclusive a matéria do semestre da revista essa semana, esse mês agora saiu com uma matéria interessante do núcleo de apoio nosso lá, o aluno. A gente chama o aluno e muitas vezes chama o professor e muitas vezes chama até o aluno para conversar, para dar o feedback no dia seguinte para ele, né? O volume é grande, a gente tenta estar distribuindo isso agora para os coordenadores poderem fazer isso, mas na verdade o objetivo é não consertar aquela aula para o semestre seguinte, é consertar aquela aula para a próxima aula, né? Então o NPS ele te dá condições de fazer isso, só que o volume de dados é absurdo, né? E como é que você trata? Aí tem toda a questão do Big Data, Business Intelligence, dashboards que você pode construir para facilitar a sua vida, né? Então, tem que ter uma estrutura por trás que facilite a sua vida. A informação sempre esteve lá e cada vez mais aquela base ela aumenta e você tem que ter condições de tratar aquela informação, né? E mais do que tratar essa informação, é a capacidade, a criatividade de fazer perguntas para aquela base, né? Se você tem a crítica de fazer perguntas complexas para aquela base, você vai ter a resposta, né? Então, são ótimos problemas do dia de hoje que a gente tem, né? Como é que a gente lida com tudo isso? Ainda dentro desse processo, o que a gente faz? Isso aqui eu trouxe um exemplo, a gente usa uma ferramenta de automação de marketing, hoje a gente usa lá o HubSpot, já tem quase 3 anos que a gente está com o HubSpot. O HubSpot a gente demorou 1 ano e pouco para implantar 100% ele. Vocês conhecem a ferramenta, o HubSpot? Alguém usa a ferramenta de automação aqui? A mais famosa hoje no Brasil é o RD Station, né? E o que ela faz, basicamente? Ela controla ela monitora toda a jornada de matrícula do aluno. Agora a gente está numa fase que eu já fiz o upload da base ativa para dentro do HubSpot. Então eu controlo inclusive os alunos ativos ali. Vou falar rapidamente o que eu faço nisso. Por exemplo, a gente descobriu que tem aluno, candidato, que acessa o site 50 vezes até fazer uma inscrição. Só descobrimos uma vez que a gente passou a usar uma ferramenta de automação e tagueamos a vida desse aluno, né? Então, eu sei, por exemplo, que um IP entrou na minha máquina 10, 15 vezes. Só sei quem é aquela pessoa depois que ela faz um cadastro, né? Então, aquele IP foi e voltou e conseguiu cadastrar numa newsletter nossa ou cadastrou num vestibular nosso. Aí o Bruno Weiblen se cadastrou lá no nosso curso.
aí eu descubro que é o Bruno, né? Então o Bruno deixa de ser um IP e vira um nome para mim, né? Então eu começo a tratar o Bruno diferente, porque já sei quem é o Bruno, já tenho o e-mail do Bruno, já tenho o telefone do Bruno. Ao ponto de eu poder, inclusive, se o Bruno não fez aquela inscrição, saiu e voltou para o meu site, está no curso de administração pesquisando, eu posso classificar o amadurecimento dele dentro do meu site, ele cai para o meu call center, eu ligo para o Bruno está no meu site, pesquisando no meu site. Oi, você está interessado em administração, Bruno? Ué, como assim? Os caras sabem que eu estou... A gente sabe que ele está lá, né? Então, aí você tem todo um treinamento por trás para fazer o trabalho de conversão, para não assustar o Bruno nesse processo, né? E ao invés de converter, você assusta o cara. Então, é fundamental, né? Principalmente dependendo do volume de matrícula que vocês fazem, que a gente faz no caso também, ter ferramentas que nos ajudem. Humanamente impossível você controlar no Excel esse processo. É impossível, né? Enfim, quando você começa a descobrir os dados que teu site, na época de matrícula, gera para você, são volumes absurdos. E o que o Rodrigo fez uma pergunta aqui, que a minha resposta é a seguinte: quando é que nós devemos investir, né, na captação? A minha resposta é a seguinte: o ano inteiro. Não tem janela mais para captação. Não tem mais janela para captação. Antigamente tinha lá 1 mês e meio, 2 meses e meio de janela de um semestre para o outro. Não tem mais. Você pode, logicamente, equilibrar a sua receita conforme, né, por tipos de entrada, né, se ele é transferido, se ele é uma segunda graduação, um vestibular. Mas o contato com essa base que você construiu, ele é constante, né? Você tem que estar alimentando, você tem que estar nutrindo aquele que em algum momento se interessou por você, para ele se converter em algum vestibular seu, né? Então ele vai receber, vou falar um pouquinho mais à frente, e-mails personalizados, coisas mais segmentadas para o que ele de fato quer, ele precisa ver. E aqui a gente traz... tem alguém controlando meu tempo, né? A gente traz um pouquinho de como é que foi o aumento, está muito pequeno aqui, o aumento do CTR, né? Que são as pessoas que clicaram nos nossos e-mails, né? Isso historicamente sempre foi uma taxa muito baixa, né? E-mail, ainda mais hoje em dia e-mail, né? Mas quem abre e-mail, né? O jovem muito menos, né? Mas a gente consegue ter uma taxa de abertura de e-mail, desse semestre agora, se não me engano, aqui acho que está 36%, aqui acho que era 20%, consegue ver para mim? Acho que era 26%, 28%, aqui está 32%. Parece pouco o aumento de 28% para 32%, mas o aumento nesse tipo de ação são aumentos muito sensíveis. O que faz esse aumento acontecer? É quando você começa a usar títulos diferenciados, conteúdos diferenciados, você faz uma chamada que ele fica curioso, ele quer entrar, né? Então a gente, né, teve uma época, foi antes dos desastres do Rio de Janeiro, da chuva, né? A gente começou a falar um pouquinho, trazendo a questão da chuva para o nosso contexto e falamos de descontos, né? Então assim, é engraçadinho o negócio, o cara acaba entrando e acessa, e ali você tem dentro daquele e-mail técnicas de construção, né, do texto e da onde ele deve clicar, né? Então a gente fala que esse texto a gente chama que é uma técnica de copyright, né, que é uma técnica bastante antiga, que você hoje todos os e-mails provavelmente de vendas que vocês recebem é um e-mail que está meio que configurado para o que você gosta de ver. Até às vezes a palavra que você usa é a palavra que está naquele texto, né? Então assim, tem técnicas para poder fazer esse tipo de texto, e técnica inclusive de onde é que o botão que você vai clicar para se inscrever, ele tem que estar, a cor desse botão, qual deve ser. Então tem muitos estudos que mostram para a gente como é que você posiciona isso. Inclusive e-mails com botões com cor diferentes, tem coisas que parecem besteira, mas a cor aumenta o clique. Então, assim, são estudos que a gente vai fazendo e vai aprendendo a construir esses conteúdos. Então, quando você muda a forma de se comunicar, né? Então, o assunto do nosso e-mail era alerta de chuva. Quem não vai abrir? Qual aluno que não vai abrir ou qual projeto que não vai abrir o e-mail falando de alerta de chuva? A probabilidade é bastante grande, né? Ali dentro você tem que ter uma construção de conteúdo que não fique algo muito apelativo. E aqui, a gente acredita que esse processo, principalmente agora com a ferramenta totalmente implantada, a gente não faz só para captação, né? O HubSpot também a gente usa também para retenção. Então, como eu tenho a base toda dentro do sistema, eu consigo
fazer ofertas de novos cursos para esse aluno, pós-graduação ou cursos livres, porque, enfim, está dentro dessa base comercial, vamos dizer assim. Mas mais do que isso, acompanhar e medir ele pela rede social, né? Gerar um engajamento ali, fazer algumas piadinhas no momento certo na internet. Você gera repost desses alunos, que vai conectar algum outro aluno, que vai conectar um aluno de uma outra faculdade, que vem para o teu post, você vai fazendo essa alimentação ali, né? Então, assim, quem não está muito familiarizado com, ou só com a rede social pessoal, é uma coisa. Rede social profissional é um mundo completamente diferente, né? Então, a gente tem uma equipe hoje que cuida especificamente desse relacionamento com a rede social na parte da captação e a rede social para o nosso aluno interno, o que gera para a gente uma redução muito grande no custo de captação, porque eu provoco um processo de indicação de novos alunos através dos meus alunos antigos, né? A gente fazia isso antigamente muito de forma manual, né, o processo de indicação, mas hoje existem formatos que facilitam bastante a nossa vida. Então, aqui é um exemplo, que é o seguinte: essa aluna veio, ela diz assim, ó, como amamos, esse aqui foi o nosso post para a aluna, né? A aluna postou aqui reclamando. Opa, calma, tenho que ir na secretaria, pegar uma senha para ir para o laboratório, ou eu posso ir direto. É só para fazer a famosa grade, escolher a disciplina, né? Ela reclamando da gente. Ou tenho que usar meus caderninhos com glitter para fazer direito. Enfim, ela deu uma criticada na internet, dizendo que a fila era muito grande, que ela tinha que pegar senha e tal, e que se isso acontecesse, ela merecia um lanche. Então, a gente monitorou ela foi, isso dentro do nosso processo, ela foi lá e a gente falou, como amamos surpreender nossas corujas, porque a nossa marca é uma coruja, né? Essa é a Karen. Ela veio transferida de outra instituição para a Uniswan e não sabia muito bem como montar a sua grade. Pediu ajuda para a gente através das redes sociais e a gente garantiu o lanche dela como solicitado. E se fosse você, o que você pediria? Cara, imagina, né? Carro, moto, viagem, desconto, 100% de bolsa, foi de tudo. Cara, e esse aqui é o lance, né? Quando você gera isso, você pega um post desse aí, se a gente olhar agora, deve ter coisa de 600, 700 comentários. Porque eles comentam, marcam os amigos, a gente responde, marca o outro amigo, e isso dura dias. Um post desse dura 2, 3 dias de interação, e ali você vai classificando, alimentando sua base. Então, assim, é um cara que passa a ser um prospect para a gente, né? Eu tento jogar ele, inclusive, para o HubSpot. Se ele conseguir entrar no e-mail meu, clicar num post meu que tem um HubSpot, ele está no meu sistema e eu começo a traquear a vida desse cara inteiro até ele se tornar um aluno nosso. Então, a gente faz ações de encantamentos, tanto on quanto off, né? Ações de pátio, por exemplo, a gente faz ações no pátio, na sala de aula, sempre tentando levar o aluno para o ambiente online. Então, é usar as redes a nosso favor. Vou falar um pouquinho, tem mais alguns exemplos sobre isso que a gente faz aqui na frente. E aí, é o famoso funil, né? O famoso funil aí de captação. Assim, gente, aqui na mão, imagina controlar um funil desse na mão. Aqui a gente tem, que tá bem distante, não dá para vocês verem. Mas são todas as etapas do funil, desde quando eu mando um primeiro cadastro, né, que a gente começa a coletar esse funil, a gente está falando de, sei lá, num semestre de captação, 180, 200 mil leads que a gente chega a falar, e desses a gente vai trazendo ele para as diferentes etapas do funil. Isso a gente faz um funil para cada tipo de entrada. O Rodrigo falou uma coisa também que é a questão do comportamento. Assim, a gente usa muito a psicologia nisso, né? Acho que a psicologia está muito envolvida nisso, né? Como é que você fala a coisa certa, o cara que é transferido, ele quer ouvir algo completamente diferente do aluno que vai fazer vestibular. O aluno que vai fazer vestibular, completamente do cara que vai fazer Enem, né? O cara de segunda graduação, esse cara já foi meu aluno muitas das vezes, assim, esse cara é uma outra conversa, já posso falar com ele de uma forma muito mais íntima, né? Posso chamar ele, se eu souber o apelido dele, eu chamo ele pelo apelido dele. Então você começa a entrar em detalhes que fazem de fato a diferença na conversão, e você começa a ter um aumento, semestre a semestre, de pessoas que passam de uma etapa do funil para o outro. Eu estou falando em fazer 150 mil pessoas aqui para matricular 8, 9, esse semestre foram 11% no final do funil, que é um número muito bom. Mas bom por quê? Bom porque a gente foi no detalhe de cada aluno, de cada tipo de entrada, de cada interesse. E como é que a gente usa isso? Tem uma técnica que
está sendo bastante difundida agora para lançamento de produtos, que chama fórmula de lançamento, né? Se vocês pesquisarem aí, fórmula de lançamento, o cara que domina esse assunto hoje chama Érico Rocha, né? Então, a gente usa alguns gatilhos, que ele chama de gatilhos mentais para que isso aconteça. Então, quando eu falei que a comunicação ela tem que ser segmentada, conhecer de fato o comportamento desse aluno, conhecer a forma com que ele consome fisicamente também, o que ele compra, né? Qual é o banco dele, qual é a empresa de telefone dele. Isso serve não só para eu preparar um conteúdo para ele, mas também para gerar receita com a minha base, né? Vocês já pensaram em depender menos da receita da mensalidade? Então, quando você tem o domínio da tua base e conhece os hábitos de consumo dele, você começa a fazer outros tipos de receita com essa base, né? Se eu sei, por exemplo, que 20% dos meus alunos são da Vivo, eu posso oferecer para TIM uma ação cobrando X reais, né? Se o banco é tal, eu ofereço para um outro banco, eu posso fazer ações também de venda dentro da minha base. Lógico, com autorização deles, que você tem que ter essas autorizações todas. Mas, de forma bastante objetiva aqui, sobre os gatilhos mentais, um gatilho muito importante é o gatilho da escassez, né? O que é o gatilho da escassez? Se você faz uma promoção, como o Rodrigo falou, né? É muito comum no mercado do Brasil, a promoção está sempre lá no final, né? E o cara que ele faz já sabe, né? Vou esperar, vai ter desconto mesmo, né? Então, o que a gente fez lá na Uniswan? O desconto agora ele vem no início. O maior desconto vem no início com prazo para acabar. O que é isso? Quando tem prazo para acabar, eu estou falando que é escasso isso. Isso vai. Se você não aproveitar, isso vai acabar. Enfim, foi complicado decidir fazer isso, né? Porque historicamente vão matriculando conforme dá, né? Na reta final o negócio apertou, você, né? Dá aquele desconto e forma aquela turma, né? Cara, sempre foi assim, né? De 2 anos para cá a gente conseguiu inverter essa lógica e foi sucesso, porque nós não mudamos só o momento do desconto, nós mudamos a forma de comunicar, né? Então não é uma coisa para fazer independente da outra, tem que ser bem casado isso, né? Casado e monitorado. Então, nós percebemos agora, acabei não colocando aqui nessa apresentação, mas nós chegamos a fazer, em comparação, na época que a gente dava a promoção no final, nós chegamos a fazer, no mesmo mês que eu matriculava com promoção no final, eu fazia 15% da matrícula naquele primeiro mês, né? Eu consegui fazer com a matrícula no início 60% da matrícula nos primeiros 2 meses. Então, assim, quando você começa a inverter essa lógica, mas falando para quem quer ouvir, a coisa é diferente. A questão da exclusividade, né, quando você faz alguma coisa pontual. Então, por exemplo, a gente faz uma ação que é muito legal, inclusive essa semana amanhã eu tenho uma palestra para os alunos que se cadastraram na nossa lista VIP. Então, antes de abrir o vestibular, eu abro uma lista VIP. E aquele cara ali, ele vai ter um encontro comigo, com mais alguém, e esse cara vai ter um benefício que é só dele, com prazo para acabar. A inscrição acaba a tal dia, né? Cara, a gente vai fazer uma palestra mágica para 250 alunos, que eles não se matricularam ainda, são alunos da lista VIP, né? A gente vai fazer a conversão deles ali, olho no olho, né? Mas eles vão ter benefícios exclusivos. Ou vão ter um acesso a algum professor, ou vão ter acesso ao nosso núcleo de empreendedorismo, ao nosso espaço maker. Eles vão ter alguma coisa diferenciada além de um desconto para fazer a matrícula na hora, né? Então, você começa a construir a escassez e o processo da exclusividade e começa a ver valor nisso. A autoridade. Tem que ter alguém que domina aquele assunto falando, né? Então, quando você traz pessoas referência na área para falar, né, ou que tem um currículo para falar, você dá autoridade naquela coisa que você está vendendo, né? Então, se eu vou falar sobre engenharia civil, eu tenho que trazer, sei lá, o presidente do CREA para falar, eu tenho que botar eles em contato com essas pessoas, né? Vou fazer uma live no Facebook com alguém que tem esse conhecimento. Então, você começa a gerar autoridade e, acabando aquela live ali, ou naquele post que você fez com alguém que tem autoridade naquele tema, tem um botãozinho lá para ele ter mais informações, para ele clicar, e para ele clicar ele vai ter que deixar um e-mail, deixar um contato para a gente poder jogar ele na nossa ferramenta e nutrir ele ao longo desse processo. A questão da reciprocidade, né? Você tentar sempre colocar alguma coisa, né, para ele ver algum tipo de vantagem, né? Então, assim, você vai receber um curso livre de, sei lá, finanças pessoais,
É um cursinho que você tem lá, que você cobra R$20, por que você não bota de graça para quem fizer aquilo, né? Então ele começa a ver valor, assim, pô, ele está me cobrando a mensalidade, pô, mas assim, pô, ganhar um cursinho aqui, ou sei lá, o parente dele vai ter algum tipo de desconto, construir algum tipo de reciprocidade nesse processo. E a ancoragem é aquela forçadinha, né, para você poder o que a gente vai fazer amanhã. Amanhã é um plano de ancoragem, né? Amanhã a gente vai estar com a nossa equipe lá trabalhando e a gente vai ter assim, cara, é agora, se fizer agora, tem o desconto, né? Ou tem um benefício qualquer, né? Então, quando você começa a construir esse processo, isso aqui, inclusive, para cursos online, livres principalmente, depende da plataforma, isso aqui pode ser de fato um produto exponencial que você tenha em termos de venda, né? Se você pegar aí tem uma garotada aí de 20 e poucos anos vendendo curso de Excel online, tem gente lançando, baseado em forma de lançamento, que faz R$1 milhão em Excel em 1 mês e meio de venda. Não estou falando, se não for menos tempo, tá? Instagram, o cara bombardeia de conteúdo no Instagram, no Facebook, LinkedIn, né? E quando ele lança, ele fica alimentando, quando ele lança, pum, em 3, 4, 5 dias, esse cara faz 200 mil de venda. Às vezes faz o que a gente faz no ano de venda em curso livre em 2, 3 dias. Mas ele fez esse passo a passo aqui cuidadosamente. E aí, enfim, acho que a grande maioria está migrando para isso, né? Migrando para o digital, né? Saindo do off indo para o digital. O que a gente tem enfrentado aqui nos novos polos de EAD, que a gente entrou no EAD agora, em algumas regiões, o off ainda é muito forte, né? Uma coisa que a gente entrou achando que o digital ia ser a solução daquele polo lá em interior, lá na Lagoas. Cara, ali é off puro. Às vezes carro de som é o que capta aluno lá, né? Então você tem que entender realmente a regionalidade aí, essas questões todas que assim, tem muita influência no dia de hoje. Aqui, falando um pouquinho de Business Intelligence, né, a gente constrói dashboards lá com o nosso time, né, que são as ferramentas de controle para captação, evasão. Os coordenadores, por exemplo, todos os coordenadores eles têm um dashboard próprio de controle de evasão, então eles sabem o momento que está acontecendo uma retenção, ou um cara que trancou, ou a janela que ele tem para fazer o contato. Assim, não adianta querer viver de Excel dependendo do teu tamanho. Não vai funcionar. Você tem que transformar isso em dashboards que vão te dar em uma única tela o problema piscando para você poder agir imediatamente, né? Então, isso serve para o processo de gestão, né? Medir seus indicadores, os objetivos estratégicos e metas, mas serve também para as rotinas do dia a dia. Isso aqui é uma rotina de dia a dia nossa. Esse, por acaso, aqui é um dashboard que o próprio Google fornece para a gente, no Google Data Studio, que é uma ferramenta do Google, e que a gente controla como é que estão os cliques das mídias pagas nossas. Mas tem vários outros e a gente sabe quem é o responsável por cada dashboard, né? Não dá para você ter... Eu tenho o meu dashboard, o que eu quero controlar, eu tenho lá o meu, né? Eu não consigo abrir 5, 6 dashboards ao mesmo tempo e ficar olhando para eles, não dá. Então eu sei o que eu quero, né? Então eu tenho quem controla esse. Eu tenho quem controla o do coordenador, eu tenho quem controla o do outro, né? Então cada um tem o seu dashboard para trabalhar. E aí, né, aqui um pouquinho de como é que a gente fazia e como é que a gente faz hoje, né? Então ontem, a gente tentava sempre adivinhar o que o aluno queria, né? Então o que acontecia? A gente sempre teve um custo, o CAC é o custo de aquisição de cliente, a gente sempre teve um custo de captação muito alto. Gastava-se muito, fazia jornal, fazia televisão, fazia evento, feira, cara, fazia de tudo e a captação era sempre aquela captação, né? Uma captação linear ali, com crescimento bem resistente, né? Placa de outdoor, buzzdoor, cara, a gente fazia, sei lá, acho que a gente estava em todos os lugares. Investimento absurdo, né? E hoje, né, a gente conhece quem é o nosso cara, então é muito mais fácil. Muito mais fácil não, né? É muito mais difícil chegar nesse momento, mas é mais fácil eu falar com quem quer falar comigo, né? Nós construímos o processo de venda e a ferramenta deu isso para a gente, né? Eu consigo medir e traquear a jornada desse aluno. E a gente tem um custo muito melhor, né? O custo do aluno matriculado, hoje ele é muito mais baixo, porque eu consigo, de fato, medir de onde é que esse cara está vindo, onde é que eu tenho que colocar mais, menos dinheiro diariamente, né? Então, vou dar um exemplo para vocês.
o que é a força do Google. O Jornal Nacional fez uma entrevista com o Capelato ontem falando sobre FIES. Amanhã de manhã, FIES, ele é trend de busca no Google, né? Se você tiver uma equipe antenada e fizer uma adaptação no teu site, colocando essa palavra FIES mais destacada, que a gente chama de SEO, né, que é o Search Engine Optimizer, se você consegue fazer essa mexida ou comprar essa palavra, quando o aluno for lá buscar FIES, a probabilidade de você aparecer na frente do teu concorrente é muito maior, se o teu concorrente não tiver feito isso, né? Então, a televisão ainda é muito forte para gerar esse tipo de coisa, né? Principalmente nos grandes veículos, nos grandes jornais. Quando ele fala alguma coisa, a tendência é que uma notícia do Bolsonaro, que o Jornal Nacional fala, muito provavelmente naquele momento no Google ela está sendo muito buscada. Então, se você tem a velocidade e a agilidade de se envolver nessa notícia e pegar uma carona nela para alguma coisa, você tem que ter realmente gente e técnica para poder fazer isso. E o que a gente espera do amanhã, né? O amanhã, o que a gente acredita é gerar mais valor com base no nosso propósito, né? Vou falar rapidinho de propósito. E focar cada vez mais no porquê fazemos, não apenas no que nós fazemos. A hora que você consegue conhecer de fato quem você tem como aluno, conhecer o teu professor, né? Enfim, esse grupo for realmente um grupo único de aumento de base, você começa a não ter os problemas comuns que a gente tinha na sala de aula, que o professor falando alguma coisa indevida, né? O professor não vendendo a nossa pós-graduação dentro de sala de aula, ou não vendendo curso livre, vendendo de um concorrente. Esse tipo de coisa que todo mundo vive, você tem que realmente ter essa união. Mas para isso acontecer, a gente entendeu que a gente deveria, de fato, definir de forma mais clara e comunicar não só a missão da Uniswan, mas comunicar o propósito da Uniswan, né? Então, nós somos uma instituição com perfil de aluno classe CD, que trabalham para pagar mensalidade, como a grande massa do Brasil, mas nós todos, do porteiro ao professor do doutorado, nós nos classificamos hoje como gestores de carreira, né? Então, a gente meio que desmistificou quem é quem, né? Quem faz o quê, mas todos nós temos a grande missão que é empregar aquele aluno. Assim, não faz sentido algum o nosso aluno se formar e não sair empregado. Então, aonde eu estou, em qualquer momento, se eu vejo que tem uma oportunidade de uma vaga de emprego ou de estágio, e aí vou fazer propaganda para o Brunão, que ele vai me dar um desconto, a gente usa o Simplicity lá no... Difícil, né? Que é o objetivo da gente poder realmente cercar esse aluno e cercar a instituição e buscar sempre oportunidades exclusivas de emprego para ele. Então, quando eu começo a aumentar a empregabilidade do meu aluno, o que acontece? Além do meu custo de captação cair, né? Porque se eu aumento a empregabilidade do meu aluno, ele vai falar mais da Uniswan, ele vai indicar para o amigo dele, o amigo dele vai vir para a Uniswan sem eu fazer nenhuma força de nenhum investimento em captação. Hoje, a gente tem algo em torno de 62% do aluno que ele vem por indicação de amigo. Isso é o que ele responde lá no formulário quando a gente pergunta. A gente sabe que esse aluno, mesmo ele dizendo que ele veio indicado, ele foi impactado pelo Google, por várias ferramentas. Então, assim, a gente investiu o dinheiro para trazer ele. Mas ele diz que ele veio porque um amigo dele está lá, né? Ou porque o pai estudou lá, ou porque algum familiar estudou ali, né? Então, quando a gente passou a se colocar como gestores de carreira, está todo mundo voltado para o bem-estar dele, está todo mundo voltado para tentar buscar uma oportunidade de emprego para ele, né? E aí nós criamos uma área para administrar esse projeto. Era a área de estágio, que virou área de carreiras, né? Então a gente separou dentro da área carreiras de estágio curricular, né? O estágio não curricular está dentro da área de carreira junto com a oportunidade de emprego, e a gente começa a buscar empregos exclusivos para os nossos alunos, né? Então nós viramos uma espécie de headhunter para os nossos alunos, né? Então o cara antigamente, quando ele vinha me pedir uma bolsa nas redes sociais ou pessoalmente lá, e hoje quando me pede, eu falo assim, cara, peraí, não. Por que você quer uma bolsa? Estou desempregado, então vamos ali. Vou tentar arrumar um emprego para você, ao invés de te dar uma bolsa, vou tentar te arrumar um emprego, né? Então a gente tem uma equipe lá que recebe ele, que prepara o LinkedIn dele, que vai fazer uma espécie de coach com ele. A gente usa o curso de tecnólogo de RH para estudar os coaches ali, para o volume. A gente arruma mentor para ele, se for o caso. Por exemplo, enfermagem, a gente estava agora trabalhando 50 vagas para um hospital do Rio de Janeiro, né? Então, como a gente tem relação com o hospital, a gente fala assim, cara, deixa eu trabalhar essa vaga por 30 dias,
Se eu não conseguir, você abre para a tua empresa de consultoria. A gente fez 25 vagas para o hospital, essas 25 vagas ele vai buscar com um outro parceiro dele. Mas assim, eu economizei para o hospital, porque ele reduziu metade do custo que ele teria em recrutamento e seleção, né? Eu empreguei 25 alunos meus num bom hospital do Rio de Janeiro, né? E esse aluno meu está super feliz, postando na internet, falando que está empregado no hospital tal, e isso vai contaminando de uma forma que a gente não consegue controlar, na verdade. Né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como é que a gente fazia, né? Era aquela famosa corrida de 100 metros, né? Você tem que tentar colocar tudo que você puder dentro de um outdoor, né? E ainda faltou coisa, né? Que não deu. Então, você fala de Enem, você fala de não sei lá o quê, você dá desconto de portador de diploma, você dá telefone, você dá e-mail, você fala que o cara vai certificar a carreira, garanta resultados. Aí, quando você vai no outdoor do lado, né? Tá o meu concorrente, mesma coisa que eu. E dando mais desconto ainda do que eu, né? Então, assim, difícil sobreviver nesse ambiente aqui. E aí a gente evoluiu para uma peça, né, que tem todo aquele conceito que eu falei por trás, né, dos e-mails, do mensagem a gente manda muito SMS também, enfim, todos esses canais aí que a gente utiliza, mas é uma coisa que já traz mais conceito, né? A gente já tenta se aproximar mais do cara, eu já tento resolver um problema para ele. Por exemplo, a gente lá não opera por crédito, né? Nós somos seriados, né? Ele só tem limite de crédito, né? Isso é um grande problema que a gente tem visto quando a gente recebe o aluno transferido. Não consegui pagar porque ficou caro o semestre, porque eu incluí muita disciplina, o crédito era caro, não consigo. Ou era barato quando eu entrei e ficou caro no meio do caminho, né? Então tá bom, eu falei o seguinte, já pensou em não ter limite de crédito? Né? Você não ter que pagar por créditos, né? A gente tem aqui... e a gente tem uma outra modalidade, que isso aqui eu posso explicar um pouco depois, que é a oferta do preço fixo. A gente não tem... Essa foi um processo bastante também desafiador lá para a gente implantar uma tabela fixa. O aluno, quando ele entra, por exemplo, numa engenharia pagando 980, ele vai pagar 980 durante 5 anos dele. Cara dele aí. 0 reajuste. Como, Rodrigo? O que a gente fez? A gente criou uma tabela fixa, que ela não tem reajuste. Semestralmente, eu crio uma nova tabela fixa. Só que essa turma só abre com o número mínimo de alunos. Então, eu compilo uma tabela em cima da outra. E quando eu falo de aumento de base, eu estou controlando a evasão, né? A gente vai fazer uma continha, a gente pode fazer essa conta até agora. Uma continha do impacto quando você sai de... no gráfico eu não consegui ver o número do Kiko ali, mas acho que evasão é 13, 12 no Brasil, não é isso? 12, alguma coisa, média no Brasil. 20 e pouco? Hoje, do 19,1, a nossa evasão, contando alunos que não renovam de um semestre para o outro, alunos que saem até o fechamento do registro acadêmico, nós fechamos em 9,7 de evasão. Tá? E nosso número anterior era 12%, 12,7%, quase 13% de evasão. Então, quando eu conjugo captação com o número mínimo de alunos, com preço fixo, que é um diferencial tremendo quando você consegue prever quanto você vai pagar até o fim do seu curso, e vou compilando tabela semestre a semestre e controlo a evasão, eu dou um reajuste, chegou em alguns cursos a ser mais de 15%. Falando na última linha de receita, né? E aí a conta que a gente fez para poder se desafiar e chegar nisso foi o seguinte: vocês querem, vou me dar como exemplo nessa conta. Pega alguém, quem puder pegar uma calculadora e fazer a conta para mim? Me ajuda aí, gente. O Rodrigão está aqui, vamos lá. 25 mil alunos, 12, bota 13%, 12,5%, média Brasil. Mensalidade, R$700 de mensalidade. 3.125 alunos, vezes R$700, vezes 1 ano, 12, vezes 4 anos e meio. Vamos botar 4 anos e meio que o cara fica na faculdade? Quanto é que dá, Rodrigo? Perder 118 milhões em 4 anos e meio. Isso é que a gente estava perdendo. 118 milhões em 4 anos e meio, perdendo 12,5 alunos por ano. O nosso lance foi trabalhar o controle da evasão. Então, eu consigo captar mais com a proposta,
com turmas maiores, né, turmas mínimas, na verdade, números mínimos de alunos, mas eu controlo a evasão, que é o maior desafio nosso, é controlar a evasão. Né? Então, quando você sai 2, 3 pontos percentuais ali, você está falando de 30 milhões de reais em 4 anos e meio. Essa é a conta. Assim, você tem que fazer a conta. Não dá... Antigamente eu fazia a conta de dia, aí depois eu passei a fazer a conta de mês, aí depois eu fazia a conta de ano, agora eu faço a conta do ciclo do cara. É o tempo de vida desse aluno dentro da nossa estrutura. Né? Então, quando você faz essa conta, será que se eu vou perder 120 milhões, vale a pena eu gastar 30 em 4 anos e meio? Eu não tenho a menor dúvida que vale. Aí as pessoas falam assim para mim, a ferramenta que você usa é cara. É? Cara. Se você tem um resultado, se você consegue medir e realmente validar isso, a gente está no processo de validação ainda, né? O preço, essa oferta vai fazer 2 anos agora, então a gente eu tenho que fazer pelo menos metade do ciclo dos cursos para poder ter a compilação de tabelas equivalente. Mas assim, quando a gente começa a gerar valor para ele, que ele faz a previsão, reduz a inadimplência e ele para de sair, é melhor do que eu aumentar a mensalidade dele e ele ficar no risco de se ele vai conseguir pagar no semestre que vem ou não. Né? E aí, a gente sabe que a massa entra a avó, avô, tio, entra todo mundo ali para ajudar a realizar aquele grande sonho que é se formar. Né? Então, tem toda uma parte que eu falei lá atrás do propósito envolvido nisso. Né? Você falar. Você faz a conta. Você tinha 12,5 de evasão, agora foi para 9,4. 9,7. Está ganhando 30 milhões só nessa redução. Exatamente. E o que a gente quer para o futuro é isso, né? O que a gente espera da manhã? Né? Que o boca a boca seja mais ativo, né? Então, eu pago o aluno que traz um amigo. Então, assim, a gente tem um aplicativo e se ele indica o amigo e o amigo se matricula, ele ganha. E aí a gente vai variando conforme o momento, né? Gera escassez para ele ali, sei lá, ganha R$150 se o aluno que você indicou se matriculou. Pode matricular quando você quiser. Eu saio do meu custo de captação que está ali, sei lá, R$400, R$500 para 150. Pode matricular quando você quiser. Eu quero que ele ganhe R$10.000 comigo indicando aluno. Né? Ele vai indicar para quem ele confia, para quem ele quer que esteja com ele. Né? Toda uma coisa de comportamento, relação, psicologia ali envolvida muito forte. Né? Então, aqui foi um exemplo de evangelizadores da marca, né? E como a gente promove para que todos eles sejam agentes de captação. Aqui foi um exemplo de um post do Facebook, que o aluno postou: amor, você adora coruja, está fazendo o que na Estácio? Vem para a Uniswan. Falei a marca do concorrente, não podia. Aí a outra aluna falou, riu, né? Falou, eu amo a Estácio. Aí nós fomos chamados, olha só, eu não faço nada ativo contra o concorrente, não faço. Não panfleto na porta, não ataco em rede social, não faço nada disso. Mas o cara me chamou na rede, ó, ele me marcou na rede, tá vendo? A Uniswan está marcada na rede. Então, o aluno, por iniciativa do aluno, eu fui envolvido nesse post, como Uniswan. Não fui eu que fui lá. Então, já que ele me chamou, eu vou fazer meu processo de atendimento desse cara. Aí a Uniswan entrou. Por que não me nota, crush? Aí mandou um coraçãozinho. Aí a aluna foi. Amo você também. Nunca disse ao contrário. Aí a Uniswan foi. Só acho que deveríamos nos conhecer melhor. Então, assim, suavemente você vai, né, dando corda nesse negócio e aí isso vai conectando pessoas, né? Então tem post que acha engraçadinho e marca um, aí aquele também achou e marca o outro, aí o negócio vai embora. E aí, ações que eu falei do que a gente faz do off, que vai para o on, né? Então a gente faz encantamento no dia a dia, recepção do aluno no primeiro dia dele, do veterano e do calouro, tem muita ação no pátio, né? A gente tira foto com eles, o curso de gastronomia, os alunos chegam antes, fazem os lanches para o pessoal, faz doce para o pessoal, né? A família tem filho que vai, enfim, tem sorvete de parceiro. A gente envolve as marcas todas que estão no nosso relacionamento ali para participar desse momento, né? E aí eles vão postando na internet, ó, faculdade querendo me comprar, conseguiu, né? Um brigadeiro, né? Olha só, um brigadeiro gerou um post, que aí eu faço um repost no nosso site nele, no nosso Instagram nele, que os alunos, quantas pessoas viram isso, assim, isso é a ferramenta de hoje, gente, você não pode ficar fora disso. Né? Promoções do Dia do Amigo aqui,
Essa aqui, no dia, deu 839 pessoas curtiram essa foto. E é comentário para baixo, né? A gente promove, a gente pede para eles marcarem um amigo que fez a diferença, por exemplo, naquele semestre para ele. Olha o gatilho do negócio. Marque o seu amigo que fez a diferença para você no semestre. Cara, é um marcando o outro e vai embora o negócio, né? Então você tem que ter essas pegadas. Quem vocês acham que constrói essas ideias aqui? A estagiária, cara. A estagiária. 19, 20 anos. É o nativo digital, é o que é o aluno que estagia com a gente, que sabe disso, né? Eu não vou conseguir ler esse daqui. Porque hoje é o dia de uma graduação com qualidade, mestre, eu não vou conseguir ler, não vai dar aqui para mim. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é que o processo de captação, ele está muito mais dentro da instituição do que fora da instituição, né? Então você tem que, de fato, mobilizar todo mundo para esse objetivo, né? O professor ele tem que entender que o processo de captação ele é parte ativa nisso. Ele não é só a pessoa que está lá na frente transmitindo aquele conhecimento. Ele não é, né? Ele tem que controlar a evasão, inclusive, né? Eu tenho uma ideia que a gente está tentando desenhar como é que a gente faz para esse professor participar mais ativamente desse processo, inclusive ser remunerado por isso, né? Acho que tem que participar desse processo de ganha-ganha, né? Ele tem que se envolver nesse nível. Então, acho que, para fechar aqui, o perfil do profissional que toca essa equipe, né? O cara de marketing, ele é o responsável, a gente chama de que ele é o dono do produto, ele tem um produto debaixo dele que ele tem que tocar, né? Então, o aplicativo de indicação de aluno, tem um cara, a pessoa do marketing responsável daquele aplicativo, ele é que mede todo dia quantos indicados, quantos converteram, se a ação está boa, se a ação está ruim, ele pede e-mail, ele pede para trocar o texto, ele tem que ter autonomia para isso. E para isso ele tem que ter alguns conhecimentos, algumas habilidades para isso, algumas competências para isso. E quem é esse perfil aqui? Vou fugir rapidinho aqui. A gente fala lá que esse é o cara que é o formato T. Já ouviram falar do formato T? Que é o T-shape. Ele é o seguinte, ele é o cara que nessa parte aqui, ele é um cara muito especialista, né? Ele é o cara especialista em contabilidade, por exemplo, nós temos da contabilidade. Ele é contabilidade pura, né? Ele sabe muito de contabilidade. Agora, se ele não tiver essa parte aqui, que é a parte do relacionamento e de outras competências, assim, ele tem que saber será que o cara de contabilidade precisa saber de psicologia? Será que ele precisa saber de marketing digital? Será que ele precisa saber a gente usou esse exemplo lá com um comprador, por exemplo, nosso comprador, né? O cara era o comprador, vida inteira comprador, né? Ele virou suprimentos agora. Ele é T puro, porque assim, se ele compra gastronomia, ele é o cara comprador, negociador, mas ele tem que conhecer italiano com italiana, comida francesa, porque ele é o cara que vai comprar o produto que tem que estar dentro da estrutura de custo daquele curso. Então, esse cara vai visitar a Ceasa, vai visitar seu mercado, ele vai abrir parceria com o mercado. Então, ele é um cara de relacionamento hoje, ele não é mais o cara só da ligar e orçar, né? Então, quando eu falo do T, ele tem que ser especialista no que ele se propõe, mas ele tem que ter outras competências transversais que façam com que ele possa conversar com as pessoas, se comunicar com as pessoas, falar no mesmo nível com as pessoas. Você vai falar com um cara de marketing, não sabe nada de marketing, não vai ter conversa. Agora, se você sabe um pouquinho de marketing, você já começa assim, pô, mas e aquilo, né? E o CTR? E o SEO? Você começa a falar A gente está acostumado com isso, né? PDI, PPC, IGC, né? Para a gente, sigla é mais fácil, né? Então, como você consegue falar um pouquinho a língua do outro, né? A coisa começa a fluir de uma outra maneira. Então, é esse tipo de profissional que a gente busca. E não só para o marketing, para o todo. Eu faço entrevista com todo mundo que vai trabalhar na Uniswan. Todo mundo. Tem 2 anos e meio que eu faço entrevista com todo mundo, do porteiro ao doutor. Do porteiro ao doutor. Por que eu faço isso? Porque eu não quero o cara mais titulado, o professor mais titulado. Eu quero o profissional que entenda a Uniswan, o profissional que consiga se adaptar ao nosso modelo, o profissional que entenda a necessidade do meu aluno. Né? Pô, o cara está cansadão lá, né? Se esse professor não viveu isso, se eu pego um professor na entrevista, que ele foi aquele cara que pegou ônibus, que é o doutor, mas sofreu para chegar lá, esse é o cara perfeito para mim. Esse cara entra na sala de aula, o aluno está cansado, ele vai abraçar o cara, vai dar feedback para o cara, vai ajudar esse cara a levantar. Né? Então, assim, tem que ter esse alinhamento de propósito. Né? Então, é isso que eu busco nessas entrevistas.
Mas, na verdade, eu não entrevisto 100% não. Eu entrevisto em 70%, né? Mas eles sabem que eu posso entrevistar quem eles selecionaram. Né? Então, a régua de seleção já aumenta muito, né? Então, e eu recebo ali estágio dos selecionados, né, para a última etapa, e ali eu vejo quem é que eu quero naquele semestre, naquele dia, fazer a entrevista final com eles, né? E é uma entrevista diferente, eu não leio o currículo dele, não sei de onde vem, o que ele fez, nem para a posição que ele vai, né? A conversa é outra, eu não quero saber técnica, ele já passou, né? Já foi sabatinado até ali, né? Eu quero saber agora se ele é unisson, né? Se ele pensa como eu penso, se ele acredita no que eu acredito, né? Se ele vai entender todos esses movimentos, se ele vai querer transformar a vida do aluno, se ele vai querer buscar empregabilidade para aquele aluno ali, né? Então, a ideia é essa, e isso tá abraçando tudo que a gente faz, está abraçando toda a parte estratégica que a gente faz, né? E aqui, para funcionar, uma dica que a gente tem aqui é o seguinte: o marketing ele tem que ser business partner das áreas. Assim, você não adianta você achar que o marketing vai adivinhar o que o ensino está fazendo. Não adianta. Você tem que ter alguém que passe um dia lá no marketing, né? Então, a gente tem alguém que passa um dia no marketing, alguém que passa um dia lá no doutorado, porque quando essa pessoa passa um dia no doutorado, ele descobre que tem uma pauta tal, o Jornal da Globo tem uma pauta, eu boto um doutor na televisão falando, sem custo. Mas se eu não tivesse alguém no marketing lá, eu nunca faria isso, não sabia, né? Eles não vêm, né? O doutor, o professor, ele não fala, ele não sabe. Você tem que cavar, né? Você tem que ser um jornalismo investigativo, que eu falo lá para eles, né? Então, quando você passa a ter o marketing como business partner, essa coisa começa a fluir muito melhor, né? E aí isso gera esse atendimento personalizado, engajamento, todo mundo pensa no produto. A campanha de pós-graduação que está entrando no ar agora, está todo mundo, todos os professores, coordenadores, a gente faz formulário de captação para cada um deles. Então, assim, eu tenho meu formulário, eu posto na minha rede social, ó, se você vier no meu formulário do desconto do reitor, né, eu posto lá na rede. E aí quem se cadastra ali tem uma pessoa que vai ligar para os meus cadastros, e é o meu cadastro. O coordenador tem o dele, o professor tem o dele. E aí a coisa vai girando, né? O professor da pós que não quer ajudar na captação, ele não vai ter aula para dar. É simplesmente assim, né? Então, ele tem que entender e participar desse processo, né? Então, quando você começa a pensar junto, né? Professor, para isso você vai tirar uma foto aqui, vem aqui, tira uma foto aqui, vou te explicar como é que é, o texto é esse, se você quiser, te dou o texto. Tem toda uma estrutura para ele poder participar e se sentir parte desse processo, até porque ele pode ser o coordenador desse programa no futuro, né? Então, ele tem que estar envolvido o tempo inteiro. Gente, é isso. Quem não me segue nas redes sociais, por favor, né? Porque faz parte. De repente, pode ficar tranquilo que eu não vou colocar vocês na minha régua de e-mails. Fica tranquilo. Queria agradecer aí a oportunidade, Rodrigo, agradecer vocês aí. Estou à disposição para alguma pergunta que vocês tiverem.